Meu caro presidente do Congresso Nacional, presidente José Sarney, quero saudar o vice-presidente Michel Temer, que teve que se retirar, saudar o presidente Waldir Raupp, senador e presidente do PMDB, saudar o ministro Garibaldi Alves, o ministro Moreira Franco e o ministro Mendes Ribeiro, saudar o vice-governador Tadeu Filipelli, o vice-governador Jackson Barreto, saudar o líder do PMDB no Senado, senador Renan Calheiros, saudar todos os membros do PMDB, senhoras deputadas, deputados, senadoras e senadores, minhas senhoras e meus senhores. O PMDB atinge a maturidade na condição de maior partido brasileiro, congregando aproximadamente 2,5 milhões de filiados. Consolidando trajetória de ascensão, somos a agremiação partidária mais capilarizada nos municípios brasileiros, com mais de 1.200 prefeitos atualmente. Ninguém desconhece, portanto, o protagonismo do partido no cenário político nacional. A política, como observou Fernando Braudel, é afeita ao tempo curto do acontecimento. Talvez por isso mesmo seja o campo da atividade humana em que as ações particulares mais se destacam, condensando na biografia dos líderes políticos os grandes fatos da nossa história. A transição democrática em nosso país pode ser sintetizada assim nas biografias de grandes líderes políticos, as quais se confundem, por sua vez, com a própria história do PMDB. Teotônio Vilela, a voz crítica da resistência, Tancredo Neves, o artífice da redemocratização conciliadora, Ulisses Guimarães, a liderança aglutinadora das oposições ao regime militar, e José Sarney, presidente que consolidou a transição democrática e inaugurou programas sociais que consolidaram políticas de melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. A história do PMDB mistura-se assim com a saga da resistência democrática e da construção do nosso futuro. O Brasil formou-se na adversidade, enfrentou corajosamente o arbítrio do regime de exceção e suas lideranças políticas amadureceram na luta pela restauração das liberdades democráticas do país. A liderança de Ulisses Guimarães, tanto referenciado aqui, projetou-se nessa conjuntura difícil. Uma história, dentre tantas outras, ilustra o perfil aguerrido e corajoso do presidente por décadas do nosso partido. O episódio do lançamento das candidaturas da oposição no Senado em 78, na Bahia. Escaldado pela primeira manifestação de descontentamento dos brasileiros com o regime, a derrota impingida pela oposição nas eleições de 1974, ocasião em que o antigo MDB elegeu 2/3 das cadeiras do Senado em disputa. A ditadura militar transformara as campanhas eleitorais de 78 em praça de guerra. Comunicado de que o comício de Salvador não seria permitido pelos militares, pois o Campo Grande transformara-se em campo de batalha, com mais de 500 homens armados, Ulisses Guimarães não pestanejou. Na companhia de Tancredo Neves, de Freitas Nobre e de vários políticos da oposição, enfrentou o forte aparato da repressão, rompeu o cerco, mesmo atacado por cachorros, subiu numa mesa improvisada por estudantes exclamando: "Soldados da minha pátria, baioneta não é voto, cachorro não é urna". Naqueles tempos duros, o PMDB levou ao povo brasileiro, com imensa repercussão, sua mensagem de liberdade, de justiça social e de retorno à normalidade democrática. A voz crítica de Teotônio Vilela, o menestral das Alagoas, repercutiu o inconformismo de um parlamento coagido, caçado, afrontado nas suas prerrogativas, como a última sentinela do campo da batalha democrática. Já Tancredo Neves foi o homem de conciliação nacional, da conciliação do Estado com a nação, que se encontrava divorciado pela noite de chumbo da ditadura, da conciliação de todos os brasileiros, que não perderam a esperança com a derrota da campanha das diretas já, e souberam revigorá-la com a eleição de Tancredo Neves e José Sarney no colégio eleitoral. Sua morte selou o destino da transição democrática, compromissado nas jornadas populares que sustentavam, viabilizadas pelo presidente José Sarney, que fez a transição democrática, que avançou nas ações políticas, avançou nas ações sociais e entregou o Brasil preparado para o seu crescimento que hoje vivemos. A profecia de Tancredo Neves, senhoras e senhores, foi ser realidade.
o entendimento nacional construído na eleição do Colégio Eleitoral encerrou a longa fase de oscilações entre o Estado de Direito e o Estado autoritário, tornando possível fazer desse país uma grande nação. Hoje, o PMDB da transição feita por José Sarney, do PMDB de Michel Temer, do PMDB dos líderes da Câmara e do Senado, Henrique Eduardo Alves e Renan Calheiros, dão a governabilidade ao país. Fizeram o avanço do país no governo do presidente Lula e fazem parte do governo da presidenta Dilma, com o vice-presidente Michel Temer, fazendo com que as ações que nós temos aprovado aqui no Senado e na Câmara dos Deputados seja uma bússola forte na direção do crescimento e da democracia. Hoje, o PMDB ajuda os avanços na economia e nós somos a 6ª economia do mundo exatamente por essa transição iniciada pelo presidente José Sarney e avançada nos governos que o seguiram. Somos um Brasil de programas sociais consistentes, aprovados aqui no Congresso com a força do PMDB. E somos um partido que tem o PMDB Mulher atuante, o PMDB Jovem, o PMDB Sindical e a Fundação Ulisses Guimarães como instrumentos importantes para a construção da nossa força política. O maior partido do Brasil é um partido que chega em cada município, que leva a nossa mensagem e que levará, nesta eleição, a mensagem da transformação permanente que o PMDB prega. Quero saudar todos os membros do PMDB e dizer que nós vamos avançar nessas eleições. Vamos continuar a ser o maior partido do Brasil porque temos história, temos mensagem e temos um caminho firme apontados para o crescimento do país. Que 2012 seja um ano de reafirmação de todos esses princípios, da nossa história, do nosso passado e do nosso presente, com a nossa vitória nas urnas. Viva os 46 anos do PMDB, viva o futuro do PMDB. Muito obrigado.